Bom, gente, hoje, nós vamos dar prosseguimento, à nossa análise aí do salário de benefício. E eu gostaria, antes da gente verificar as atividades concomitantes, eu gostaria de ver com vocês o seguinte. Do salário de contribuição, eu faço a média vezes o fator, que é o salário de benefício, e chego na renda. O salário de contribuição, ele poderá, em alguns casos, ser inferior ao salário mínimo mensal. Vamos dizer que se trate de um empregado horista, tá? E esse empregado receba no mês valor inferior a salário mínimo. É possível que o salário dele de contribuição seja inferior a salário mínimo? É possível, tá? Agora, é possível que o salário de benefício seja inferior ao salário mínimo? Não é possível, tá? O salário de benefício terá sempre como valor mínimo o salário mínimo mensal, tá? E a renda? Existe aqui, tá? Um benefício que é calculado com base em salário de benefício, tá? Em que sua renda pode ser inferior ao salário mínimo, uma vez que ele não tem como objetivo substituir o salário ou a renda do trabalhador. É o benefício denominado de auxílio acidente. O auxílio acidente poderá sim ter a sua renda no valor, em um valor menor do que o salário mínimo. E depois a gente vai conversar também sobre um caso de auxílio doença, pago em razão de atividades concomitantes, para uma única dessas atividades concomitantes, onde o valor do auxílio doença também vai poder ser inferior a salário mínimo, tá? Mas o que eu quero demonstrar para vocês agora é a questão de um indivíduo que tenha duas atividades, atividade A e atividade B, certo? Ele tem na atividade A o salário de contribuição A. E na atividade B, ele tem o salário de contribuição B, certo? Muito bem, tá? Como é que eu vou calcular o salário de benefício de uma pessoa que exerça atividades concomitantes, tá? Então, nós temos duas situações. A primeira situação diz respeito a cálculo de benefícios, como é o caso do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria por idade. Benefícios esses que eu vou ter carência exigida de 12 contribuições, como regra geral para esses dois, e para esse aqui 180 contribuições, tá? E a segunda situação vai ser para aposentadoria por tempo de contribuição, onde eu tenho, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, que levar em consideração o tempo total para aposentar por tempo de contribuição, o homem 35, a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Então vamos dizer o seguinte, primeiro vamos fazer aqui uma situação onde esse nosso amigo aí vai tirar um auxílio doença, tá? E ele tem de atividade A, ele trabalha nessa atividade A há 20 meses, certo? E nessa atividade B, ele trabalha já há 12 meses, certo? Então, significa que ele vem contribuindo há 20 meses aqui, sobre este salário de contribuição A, e vem contribuindo há 12 meses, sobre o salário de contribuição B. Nesse caso, a maneira de eu calcular o salário de benefício é absolutamente simples. Por quê? Porque eu vou levar em consideração, para a obtenção de um auxílio doença, o fato de que ele tem a carência necessária, que é de 12 contribuições nesse, e a carência necessária também neste outro trabalho. O que eu vou fazer para calcular o meu salário de benefício? Eu vou, fazer um somatório, onde eu vou fazer a média aritmética de A mais B, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ver que quando o segurado tem menos de 144 salários de contribuição, ele vai efetivamente usar tudo que ele tem, tá?
Então aqui, na verdade, quando ele tiver 2 salários, eu somo os 2. Quando ele tiver apenas 1, eu utilizo apenas 1, tá? Mas o que eu quero demonstrar é que aqui eu não tenho muito para me preocupar. No mês que ele estiver recebendo os 2, eu coloco os 2. No mês que ele estiver recebendo só 1, eu coloco só aquele, tá? Agora, vamos dizer o seguinte, que ele estivesse na atividade A há 20 meses, tá? E na atividade B há apenas 2 meses, ok? Como é que eu vou calcular o salário de benefício nessa situação? Aqui nessa atividade A, o nosso segurado tem a carência cumprida, que são as 12 contribuições. Mas aqui o nosso amigo não tem a carência cumprida. Então o que eu vou calcular? Eu vou calcular aqui o salário de benefício tendo em vista a situação dele aqui na atividade A. Então eu calculo aqui o salário de benefício como sendo, né, a média aritmética dos salários de contribuição de A, tá? Então eu somo 20 e divido por 20. 20 salários divido por 20. Relativamente a esse contexto aqui, onde ele só tem 2 salários de contribuição, 2 contribuições, eu vou somar salário de contribuição 1 mais salário de contribuição 2, certo? E vou aproveitar aqui, tá? Eu vou fazer aqui a média e vou achar um valor X. Então, faço a média dos 2 salários que ele tem. Mas deste valor X, eu não vou poder somar isso diretamente com o resultado desse cálculo. Aqui, eu vou aproveitar apenas 2 dozeavos de X. Por que 2 dozeavos? Porque o auxílio-doença, tá? No caso aqui, vamos colocar que é auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício que exige 12 contribuições de carência, como regra geral. Então, onde o indivíduo tem carência, eu faço a média aritmética, né, dos salários que ele tem nessa primeira atividade e obtenho o salário de benefício. Quando eu estou tratando da segunda atividade, eu faço a média, tá, dos salários que ele tem, vejam que são poucos, não existe aqui cumprimento de carência, então significa que desta média eu vou aproveitar, tá, parte dela apenas. Então eu verifico o número de contribuições que esse indivíduo tem, comparo com a carência, 2 dozeavos, portanto, aplico essa fração na média que eu obtive e aí sim, eu vou somar 2 dozeavos de X com este resultado aqui, tá? Então, na verdade, eu vou somar isso aqui, a média que eu obtive da atividade A, mais a média dividida, né, aqui, tá? São 2 dozeavos apenas, eu não posso usar o valor todo e somo, tá certo? Então, seria a maneira de calcular, tendo em vista o exercício de atividades concomitantes, onde em uma delas eu tenho a carência cumprida, na outra eu não tenho a carência cumprida. Agora, quando se trata de aposentadoria por tempo de contribuição, vamos dizer que se trata de um segurado, tá? Que exerceu 2 atividades, tá? E ele tem 35 anos de atividade, nessa daqui, 35 anos de contribuição, e nessa ele tem apenas 10 anos. Os últimos 10 anos ele trabalhava também na segunda atividade. Se ele tivesse 35 anos nessa atividade, 35 anos nessa atividade, seria muito simples. Bastaria eu somar o salário de A com o B e fazer o cálculo do salário de benefício. Mas nesse caso aqui, como ele tem o tempo necessário em uma, mas não tem na outra, o que eu faço aqui? Eu calculo o salário de benefício relativamente à atividade A, tá? Eu vou somar aqui os salários de contribuição de A, não é isso? E até multiplico pelo fator. E o que eu faço aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a média de salários, pego todos esses salários e faço a média, e obtenho o valor, média aritmética desses salários dos 10 anos, e obtenho o valor X. Desse valor X, eu não vou poder somá-lo inteiramente com isso daqui. O que eu vou fazer?
Desse valor X, quantos anos ele tem relativamente ao total necessário? Ele tem 10 anos dos 35 necessários. Então, eu vou aplicar 10 35avos em X. O que eu obtiver com esse cálculo, eu somo aqui com a média que eu fiz para a atividade onde ele tinha o total do tempo necessário. Então, trata-se aqui, tá, de um cálculo de salário de benefício, né, para posterior obtenção de renda, em caso de atividade concomitante de um segurado, tá? Ele desenvolveu atividade A, atividade B. Na atividade A, ele trabalhou e contribuiu durante 35 anos. Na atividade B, ele trabalhou, contribuiu durante 10 anos. Se ele tivesse o tempo total necessário, eu somava as duas. Como ele não tem, eu faço a média, aproveito toda a média aritmética vezes o fator daqui. E aqui eu aproveito 10 35avos da média para somar com o que eu obtive, né, dos salários da atividade A, tá certo? Então, seria um procedimento para cálculo do SB em caso de atividades concomitantes. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Existem situações onde eu uso o salário de benefício. Já em outras situações, a renda não será calculada com base em salário de benefício. Então, eu posso dividir os benefícios, tendo em vista, né, os passos para obtenção da renda a ser paga, né, ao beneficiário, em dois grupos. Existem os benefícios em que se usa SB e existem os benefícios em que não se usa o SB. A renda é calculada por outro caminho que não o cálculo do salário de benefício. Usa o salário de benefício a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e também o auxílio acidente. Não se usa SB, não se usa SB para o cálculo do salário família, não se usa SB para o cálculo do salário maternidade, não se usa SB, pelo menos diretamente, para o cálculo da pensão por morte. E não se usa SB para o cálculo do auxílio reclusão. De acordo? Então, o que nós vamos examinar aqui, tá? Passo seguinte, como é que nós vamos calcular a renda desses benefícios, tanto daqueles que usam SB, quanto dos que não utilizam o SB, tá certo? Então, eu vou mostrar em seguida como que isso vai ser feito, tá certo? Vejam vocês, existem aqui, tá, todas as aposentadorias utilizando o SB, certo? E dois auxílios, o auxílio doença e o auxílio acidente. O que a gente pode lembrar aqui? Que em dois casos, aposentadoria por tempo de contribuição, eu farei a média dos 80% maiores salários vezes o fator, aqui obrigatoriamente, e aqui eu faço média vezes o fator, mas faço também só a média do salário de contribuição. A aposentadoria especial é somente a média dos 80% maiores salários. A aposentadoria por invalidez, somente a média dos 80% maiores salários. Auxílio doença, média dos 80%, portanto sem fator. Auxílio acidente, é o mesmo salário de benefício do auxílio doença, é o que eu vou usar para o auxílio acidente, tá? Nesses casos aqui, quando o segurado contar com menos de 144 salários, eu usarei os salários que o segurado tem. Eu não vou em busca de 80%, eu uso todos que ele tem, tá?
Eu só vou em busca de 80% na medida em que ultrapasse esse valor. Então, na próxima aula eu vou demonstrar a vocês como é que a gente calcula a renda de benefícios, tanto deste grupo quanto deste daqui. Então, até lá, minha gente.